Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel, estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão, tudo bem? Nessa questão de hoje, eu vou mostrar para vocês como resolver um problema utilizando alguns conceitos elementares de álgebra, tudo bem? Eu vou dar aqui nessa questão para vocês duas dicas fundamentais que, se você aplicar ela, se você treinar, você vai conseguir resolver centenas de problemas matemáticos, tudo bem? Vamos lá. Vamos à nossa questão aqui, ó. Uma questão da Unesp 2013, então vamos lá. Antônio e Pedro compraram uma caixa de esfirras e consumiram respectivamente. Então veja, ou seja, vou botar aqui um A aqui, ó. O Antônio, ele consumiu 2/5 das esfirras e o Pedro, ele consumiu 1/3 das esfirras. É só você imaginar, ó, do total de esfirras da caixa. É só você imaginar que os dois compraram uma caixa, estava com as esfirras dentro. O Antônio tirou uma parte que corresponde a 2/5. Pedro tirou uma parte que corresponde a 1/3 das esfirras que tinham na caixa. Pouco depois, encontraram Carlos, que comeu 3/4 do que havia restado. Veja que o Carlos ele não comeu 3/4 do total, ele comeu 3/4 do que havia restado, porque o Antônio e o Pedro já haviam comido, ficando ainda 2 esfirras na caixa. Então veja, Carlos, ele comeu 3/4 do resto que tinha na caixa, não é do total. E ainda, eu vou colocar aqui, ó, sobra. E ainda sobrou na caixa quanto? Sobrou 2 esfirras na caixa. E aí a pergunta é a seguinte: o total de esfirras contido na caixa comprada por Antônio e Pedro era quantas esfirras tinham no total? Então a primeira observação que eu vou fazer aqui é que a grande sacada da matemática, da álgebra, foi perceber que mesmo quando eu não sei um valor, eu posso trabalhar com esse valor desconhecido. Não é porque eu não sei quantas esfirras tinha na caixa que eu não posso calcular 2/5 dessa quantidade desconhecida. Não é porque eu não sei quantas esfirras tem na caixa que eu não posso calcular esse 1/3. Então veja, existe uma certa quantidade de esfirras na caixa, mas eu não sei quantas são, então eu vou representar por uma incógnita. Eu vou representar esse valor desconhecido por uma letra. Eu vou escolher aqui o x. Então x representa para nós a quantidade total de esfirras que tem na caixa. Essa é a grande sacada para aprender a resolver problemas. Veja que a pergunta é quantas esfirras tem na caixa. Mas essa quantidade que tem na caixa é justamente o que eu preciso para resolver o problema, porque você concorda comigo que se eu sei quantas esfirras tem na caixa, eu consigo calcular quanto é 2/5 dela, eu consigo calcular quanto é 1/3 dessa quantidade, né? Então eu pego essa quantidade, tiro o que o Antônio comeu, tiro o que o Pedro comeu, eu consigo calcular também quanto foi que o Carlos comeu, né? E se eu junto essas quantidades todas, né, e acrescento as duas que tem, isso vai me dar o total de esfirras que tem na caixa. Só que veja, aquilo que a questão está me perguntando é justamente o que eu preciso para resolver o meu problema. Ficou claro? E então, a grande sacada para resolver um problema é que, mesmo quando eu não sei um determinado valor, eu posso trabalhar com esse valor. É só eu chamar, representar esse valor por uma incógnita, e aí eu faço a mesma coisa que eu faria se eu soubesse a quantidade, só que eu vou usar esse valor desconhecido. Essa é a grande sacada. A outra grande sacada para resolver qualquer problema, principalmente que envolve frações, porcentagem, é a seguinte, veja. Suponha, vou dar um exemplo numérico para ficar claro. Suponha que você tem R$80 e alguém pergunta para você quanto é 20% de R$80? Você vai dizer, olha, 20% de R$80? A sacada é que se eu quero calcular 20% de R$80, é só multiplicar o 80 por 20%.
Agora veja, 80 vezes 20% é a mesma coisa de 80 vezes... Eu vou perguntar para você, ó, o que significa esse símbolo aqui? Duas bolinhas, no meio tem uma barra dividindo. Ela significa que esse 20 ele tem que ser dividido por 100. Veja, 20%. É 20 dividido por 100. É isso que o símbolo significa. Olha a sacada. Ou seja, na verdade, uma porcentagem nada mais é do que uma fração, onde o denominador é 100. 20%. 20 sobre 100. Olha a sacada. Não é legal? Então veja. Olha, aqui está dividindo. Então eu posso... Imagina que aqui é 2 vezes 10, aqui é 10 vezes 10. Eu posso então dividir 10 por 10, vai dar um some. Então isso é a mesma coisa que 80 vezes... Se eu simplificar em cima e embaixo por 2, ó, dividir em cima e embaixo por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então isso é 1 sobre 5. Nós aprendemos lá na multiplicação de frações, veja, quando não tem ninguém embaixo é 1. Multiplicação de frações é muito fácil, é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então 80 vezes 1 vai me dar 80, 1 vezes 5 vai me dar 5. Quanto é 80 dividido por 5? Hein? Vai me dar quanto? 16. Tudo bem? 5 vezes 6, 30, fica 0 sobre 3, sim, é isso mesmo. Então veja que 20% de R$80 é R$16. Então a segunda grande sacada é que se eu quero calcular quanto é uma parte do todo, é só multiplicar o todo por essa parte. É só fazer o produto. Então, por exemplo, olha, eu sei que na caixa tem X esfirras. Essa aqui é a quantidade total que eu estou representando pela letra X. Se eu quero saber quanto é 2/5 de X, qual é a sacada? É só fazer X vezes 2/5. Pronto. Esse produto aqui representa já 2/5 do total. Olha só. Então o Antônio comeu 2x sobre 5, ou seja, 2/5 do total. Essa expressão aqui já me dá essa quantidade. Sacou? Agora veja, o Pedro, ele comeu 1/3 do total, então é só fazer o total vezes 1/3. Olha só que legal. Agora veja, o Carlos não é a mesma coisa, porque ele não comeu 3/4 do total. Ele comeu 3/4 do que tinha na caixa. Aí você vai dizer, Daniel, como é que eu faço para saber o total que tinha na caixa? Quando o Carlos comeu? É só você pensar como se você soubesse. Olha, na caixa tinha X, era o total. Mas aí, ó, o Antônio foi e comeu 2x sobre 3. E aí o Pedro foi e comeu x sobre 3. Eu estou tirando do total, eu estou tirando essas parcelas. Então, se eu colocar um parêntese aqui, ó, veja, eu tinha um total, tirei isso, tirei mais isso. Então, essa quantidade, essa expressão agora, x menos 2x sobre 3 menos x sobre 3, opa, desculpa, aqui não é 2x sobre 3, aqui é 2x sobre 5. Veja então que o total menos 2x sobre 5 menos x sobre 3, essa expressão, esse conjunto agora não representa mais o total. Representa o que tinha na caixa quando o Carlos chegou. E o Carlos comeu 3/4 dessa quantidade aqui. E como é que eu faço para saber 3/4 de uma quantidade? É só multiplicar por 3/4. Pronto, agora veja, essa expressão bem aqui representa o que o Carlos comeu. Olha só, o que o Carlos comeu foi exatamente isso daqui. Que eu vou simplificar aqui, olha só. Quanto é, olha, veja que aqui embaixo não tem ninguém, porque o denominador é 1. Quanto é o MMC entre 1, 5 e 3? Olha o macete. Quando eles são todos primos entre si, o MMC é quanto? É o produto. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 3, 15. Então o MMC é 15. 15 dividido por 1, 15 vezes x, 15x. Menos 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6x. Menos 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes x, 5x. Tudo isso vezes 3 sobre 4.
Vamos continuar aqui embaixo. Agora olha só. Aqui eu tenho 15. Ó, 15x menos 6x vai dar quanto? 15 menos 6 me dá 9. 9 menos 5 vai me dar quanto? 4x. Isso multiplicado por 3 sobre 4. Multiplicação de frações você já aprendeu, né? Só que aqui dá para simplificar, olha só. 4 dividido por 4 dá 1, então cancela, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. 15 e 3 divide por 3, então isso aqui vai ficar assim, ó. Em cima vai ficar x, e embaixo vai ficar quanto? 5, porque eu estou dividindo aqui por 3 e aqui por 3. Tudo bem? Ó, dividindo por 3 e dividindo por 3. Aqui eu estou dividindo por 4, e esse 4 aqui eu estou dividindo por 4 também. Então ele sumiu. Aqui ficou 1, que ficou 1 vezes x deu x. E aqui ficou 1, 15 dividido por 3 me dá 5 vezes 1. Então veja que o Carlos, ele comeu então, veja, x sobre 5. Então perceba que agora existiu uma certa quantidade total x. O Antônio comeu 2x sobre 5. O Paulo comeu x sobre 3. E o Carlos comeu x sobre 5. X sobre 5. E sobrou 2. Você concorda comigo ó, que agora, veja, se eu somar o que o Antônio comeu, o que o Pedro comeu e o que o Carlos comeu e somar com as duas que sobrou, isso vai me dar o total. Então é muito simples, ó, é intuitivo. Veja, 2x sobre 5 mais o que o Antônio comeu. O Pedro comeu x sobre 3 mais x sobre 3 mais o Carlos comeu x sobre 5. Ó. X sobre 5. E sobraram mais 2. Quando eu somar tudo isso aqui, tem que me dar o total, que é quanto? X. Olha só que legalzinho. Tudo bem? Agora veja. Vamos resolver uma equaçãozinha do primeiro grau. Como é que eu resolvo a equação do primeiro grau? Muito simples. Todos os termos que tem a incógnita vão para a esquerda, os termos que não tem vão para a direita. Então aqui eu vou conservar, veja. 2x sobre 5. Eu já vou organizar esse porque é semelhante, né? Então mesmo denominador aqui. Eu vou só mudar a ordem aqui, ó. X sobre 3. Esse x está no segundo membro, ele vai passar para o primeiro. Ele é positivo, passa negativo. Da mesma forma o 2. O 2 é positivo, passa para o outro lado, negativo. Olha só que legal. Ó, esses dois aqui eu já consigo somar, porque tem o mesmo denominador. Eu só consigo somar duas frações se tiverem o mesmo denominador. 2 mais 1 vai me dar 3x. Ó. Mais x sobre 3 menos x igual a menos 2. Agora veja, eu vou fazer de um jeito bem didático aqui para todo mundo entender. Veja. Ó, aqui embaixo o denominador é 1, aqui embaixo o denominador é 1. Quando todos os denominadores são primos entre si, ou seja, não existe um número que divide eles ao mesmo tempo, né, diferente de 1, claro. Quando isso aconteceu, o MMC é o produto entre eles. Então 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 5, 15. Ó. Agora veja lá, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3, 9x. Mais 15 dividido por 3 me dá 5. 5 vezes x, 5x. Menos 15 dividido por 1 dá 15 vezes x, 15x. Agora veja, 15 dividido por 1 dá 15. 15 vezes menos 2 vai me dar menos 30. Tudo bem? Agora veja que esse 15 ele pode estar dividindo, pode passar multiplicando. Então ele cancela com esse. Então isso equivale a eu cancelar os denominadores. Tudo bem? Agora veja, ó, 9x mais 5x menos 15x igual a menos 30. Agora veja, ó, 9 mais 5 vai me dar quanto? 14x menos 15x igual a menos 30. Veja que sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior, eles são semelhantes, possuem a mesma parte literal, não é? A mesma incógnita, no mesmo expoente. Sinais diferentes, isso aqui vai me dar quanto? Menos x igual a menos 30, ou seja, multiplicando tudo por menos 1, isso me mostra que x vale quanto? Vale 30. Ou seja,
dentro da caixa, né, comprada com as esfirras, haviam exatamente 30 esfirras. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, né? Você tenha captado essas duas ideias fundamentais para a resolução de um problema. Quando eu não sei um valor, mas eu preciso dele, eu represento ele por uma incógnita e eu faço toda a continha como se eu soubesse quanto vale. Pensa, o que eu faria se eu soubesse quanto tinha na caixa? Eu ia calcular a quantidade que o Antônio comeu, a quantidade que o Pedro comeu, eu ia tentar achar a quantidade que o Carlos comeu, e depois eu ia somar tudo junto com essas duas que sobraram e eu ia descobrir quantas tem. Foi exatamente o que eu fiz, só que como eu não sei o valor, eu fiz toda a conta usando um X para substituir esse valor desconhecido. Mas o raciocínio lógico é o mesmo. Se você pegar essa sacada aqui, você consegue resolver ali 70%, 80% dos problemas de matemática. A outra sacada é justamente com relação a porcentagem, né? Se eu quero saber quanto é uma parte do todo, é só multiplicar o todo por essa parte, né? Por esse percentual, ou seja, por essa fração. Lembrando que a porcentagem nada mais é do que uma fração onde o denominador é 100. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, né, se inscreva no nosso canal, né, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.